Bom, geopolítica, né? O que é mais importante? O que eu penso assim que é mais importante quando a gente está tentando pesquisar um tema, né? Qualquer que seja, tentar primeiro entender quais são os principais conceitos que estão envolvidos aí no teu tema de pesquisa, né? No tema que você está interessado em conhecer mais, né? Então, assim, os principais conceitos que eu estava abordando ali na minha pesquisa, ainda estou, né? Geopolítica, defesa, segurança, poder, soberania e integração, né? A geopolítica, né, a gente pode dizer, isso daí eu já, em outras apresentações, já trouxe, né? A geopolítica, ela é aquela aplicação da política, né? Segundo Meira Matos, né? É a aplicação da política aos espaços geográficos. Então, ela também, outra definição, é o ramo do conhecimento se relaciona aí ao valor prospectivo da interação entre política, geografia e história, né? Então, política, geografia e história estão ali nessa inter-relação que permeia o conhecimento geopolítico, né? Então, os principais autores, né, brasileiros do pensamento, do chamado pensamento geopolítico brasileiro, né? Pode passar para frente o slide. Perfeito, Luiz. Então, geopolítica, um conjunto de ciências, correto? Isso. É uma união, né? É uma inter-relação, né? Um saber aí que a gente pode dizer que é interdisciplinar, né? Que depende ali da interação entre a política, a geografia e a história, né? E a sua aplicação aos espaços, né? Que aí tem a ver com o que chamam de ação, reação e precedente, né? O precedente é a questão histórica, né? E a ação do homem no espaço geográfico, né? E a reação, né? A inter-relação que existe entre os estados, né? Que existe entre as nações, né? Eu só vou pedir para você passar para frente para eu apresentar os autores, depois você pode voltar para esse slide aí. Perfeito. Então, entre alguns dos principais representantes, né, da geopolítica brasileira, a gente pode citar Mário Travassos, né, que escreveu ainda nos anos 30, né, o livro Projeção Continental do Brasil, né? Além dele, outros, né, Everardo Backhauser, também, que o Renzo lembrou, né, nas nossas conversas, o próprio Golbery, do Couto e Silva, né, que é famoso aí por sua atuação tanto na ESG, né, na Escola Superior de Guerra, quanto também durante o regime militar, né, como formulador aí de política. Temos também a professora Terezinha de Castro, né. Aí eu só coloquei algumas obras, né. O Golbery é a obra mais importante de geopolítica do Brasil. Uma das obras mais importantes da professora Terezinha é a Geopolítica, Princípios, Meios e Fins, né. E o Carlos de Meira Matos, né, general também Meira Matos, Geopolítica e Modernidade, né. Mas falando assim especificamente sobre o Travassos, né, a gente pode dizer que é um dos mais importantes, pelo menos dos militares, né, um dos mais importantes pensadores aí da geopolítica brasileira, né, e ele coloca, né, que o Brasil, né, a geografia do Brasil, ela tanto trazia as condições da maritimidade quanto da continentalidade, né? Então, assim, para exemplificar isso, né, duas condições, né, do Brasil. A fronteira marítima, né, de 7.400 quilômetros, né, que é extensa, né, e ao mesmo tempo que tem essa extensa fronteira marítima, também possui uma extensa fronteira terrestre, né, com mais de 15 mil quilômetros, né. Com base nessa dualidade, né, que o Travassos ele constrói o seu modelo de pensamento, né. Para ele, né, tanto o meio físico quanto o político do nosso continente aqui na América do Sul, né, propiciava a formação de um complexo geopolítico que envolvia o Brasil, né. E aí esse complexo ele seria formado pelo antagonismo dos dois oceanos, né, do Pacífico e Atlântico, né, e de duas grandes bacias hidrográficas, né. Aí
Em meio a esses antagonismos, existem os países que ele chama de mediterrâneos, né? Bolívia e o Paraguai, né? Que são justamente aqueles ali que não têm acesso ao mar, né? Eles estão nessa região aqui, eles se encontram ali. E aí ele fala que isso é um fator que faz com que esse local, né, constitua a eclosão de fenômenos geopolíticos, né, de maior abrangência e repercussão continental. Tudo bem, ele está falando já nos anos 30, mas voltando um pouquinho, né, no tempo, a gente vê aí. Mesmo nos anos 30, já teve problema também, a Guerra do Chaco, né, do Charco, entre ali para alguns países sul-americanos, né, envolvendo ali a Bolívia, Paraguai, né, e a Guerra do Paraguai, né, que foi o maior conflito travado aqui no nosso continente, né. Sobre o Brasil, né, o Travassos ele afirma que o país ele possui um papel coordenador, né, que ele é chamado a exercer por conta das suas características e posições geográficas, né, em torno dessas complexas circunstâncias aí, políticas e econômicas que envolvem o continente, né. Para o Meira Matos, né, o Meira Matos foi um grande estudioso do Travassos, né, o Travassos se preocupou principalmente com projetos geopolíticos com a visão de elevar o Brasil, né, uma posição de primeira potência sul-americana no nosso subcontinente de forma assim incontestável, né. E quase todas as propostas geopolíticas do Travassos foram incorporadas aos projetos de inúmeros governos. Então, você vê, ele tem esse projeto nos anos 30, né? E são coisas assim que anos mais tarde vão ser incorporadas aí, tanto por governos civis quanto por governos durante o regime militar, né? Um exemplo, né, que o Meira Matos cita para mostrar essa influência do Travassos, né, nesses projetos é o sistema de transportes que carregariam, né, para os portos brasileiros, né, carregariam a produção, escoariam a produção para os portos brasileiros a partir da área do interior, né, que anteriormente estaria submetida à atração hidroviária da Bacia Platina, né, do Rio da Prata, né. Então foi uma espécie de mudança do eixo, né? Ao invés de ficar submetido ali à Bacia Platina, né, transporte hidroviário, isso aí foi deslocado para os portos, para uma malha dos transportes, né? E aí a gente pode citar como exemplo o próprio modelo, embora que o Travassos defendesse ferrovias, né? O próprio modelo rodoviário, né, que foi adotado ali a partir do Juscelino Kubitschek, né, ainda nos anos 50, a gente pode dizer que também tem influências do modelo do Travassos, né, nessa questão dos transportes, da infraestrutura dos transportes, né. Consolidada, né, essa integração territorial brasileira, né, nas regiões leste, sudeste e sul, foi construída a mais importante base, né, cultural e econômica da América Latina, os chamados corredores de exportação. Para o Meira Matos, né, os atuais, né, não são outra coisa senão parte também do projeto geopolítico do Travassos apresentado ainda no início ali da década de 30.